Vamos lá, gente, vamos voltar a falar sobre coronavírus, vamos voltar a falar sobre o combate a essa doença tão terrível. Vamos voltar a falar sobre o risco de crianças, porque acreditem, tem gente que acha que essas doenças só pega gente mais velha, só acontece em gente mais velha, mas não é assim não. Infelizmente pega em todo mundo, qualquer um, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, mulher, homem, qualquer um pode pegar essa doença, inclusive crianças. Aí eu vou conversar sobre esse assunto com a doutora Sônia Faria, está aqui, ela é infectologista, ela é pediatra e conversa com a gente sobre esse assunto e faz um alerta também super importante sobre a necessidade da vacinação, o calendário nacional de vacinação, independentemente do coronavírus. Mas vamos começar falando sobre a doença em crianças. As crianças não estão livres de se infectar, né, doutora Sônia? Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Realmente importante esse alerta. Ainda há quem acredite que criança e indivíduos jovens não complicam por Covid e, principalmente nesse momento que nós estamos no pior momento, talvez, da pandemia, nós estamos observando um aumento do número de casos em crianças e até registrando óbitos também nessa faixa etária. E como é que as crianças, como é que é a manifestação nas crianças? Ela é um pouco diferente, né, doutora Sônia? Qual é o alerta que a senhora faz para os pais? Olha, as crianças tendem, de maneira geral, a apresentar um quadro clínico mais leve do que os adultos, né? Tanto é que o número de internações por Covid em crianças é bastante reduzido, assim como o número de óbitos em relação a adultos. As manifestações podem ser semelhantes a um resfriado comum, com sintomas como coriza, obstrução nasal, tosse, dor de garganta, e também na criança são muito frequentes sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, vômitos. Então, tem que estar atentos para isso e esses sintomas associados à febre. Quando se preocupar, quando a criança apresenta um quadro de febre alta persistente, quando ela apresenta dificuldade respiratória e quando ela apresenta comprometimento do seu estado geral. E aí o que faz? Procura imediatamente o médico ou já desde o início já procura o pediatra de costume, vai direto para uma emergência? Como é que está a situação no infantil, por exemplo, no Hospital Infantil Joana de Guzmão? Olha, Márcia, nós temos tido no último mês um aumento do número de internações. No entanto, esse número de internações não necessariamente por Covid. As crianças que internam hoje com quadro de febre acabam sendo sempre classificadas como suspeitas de Covid, mas nós não temos tido uma confirmação maior de diagnóstico nesse período. Acho que os pais têm que estar alertas, não é porque começou com sintomas leves que precisa já procurar o médico. Na maioria das vezes, esses sintomas têm uma evolução que nós chamamos autolimitada, ela resolve por si. No entanto, persiste com febre por mais de 2 dias, febre elevada, criança não está comendo, não está mantendo as suas atividades habituais, criança está vomitando, criança está apresentando manchas na pele ou outra manifestação, aí sim procurar imediatamente atendimento médico. Doutora Sônia, e a síndrome pós-Covid? Essa tem preocupado bastante também, né? Tem. Essa síndrome é uma síndrome inflamatória multissistêmica, né? Pediátrica, temporalmente associada à Covid. Ela acontece, em geral, após o diagnóstico. Muitas vezes nem houve o diagnóstico, que a criança pode apresentar-se com Covid assintomática e alguns dias depois, até um tempo médio de 4 semanas depois, a criança pode apresentar um quadro de febre alta, manchas no corpo, dor abdominal, manchas no corpo semelhante a sarampo, rubéola, e o que é importante, o estado geral bastante comprometido. Essas crianças requerem internação e requerem uma observação rigorosa
muitas delas realmente precisam internação em unidade de terapia intensiva e tratamento específico para essa situação. E o que a gente tem já de concreto com relação à vacina para criança? Porque nenhuma dessas vacinas que a gente tem disponíveis hoje pode ir para criança. Se não me engano, a Pfizer é que atinge a idade mais baixa, que é a partir de 16 anos, né? As outras são a partir dos 18 anos, é isso? Correto, Márcia. No entanto, hoje, o alerta é de que as crianças têm realmente se infectado mais ou têm até apresentado mais complicações. Então, já existem estudos em criança em andamento, alguns na faixa etária de 11 a 16 anos, e já com perspectivas de iniciar estudos em criança para a faixa etária de 6 a 10 anos. Por enquanto, nenhum desses estudos concluído e nenhuma recomendação para a utilização das vacinas Covid em crianças até o momento. Para a gente fechar, doutora Sônia, embora o seu sinal esteja um pouco comprometido pela qualidade da internet, que não está tão boa, mas essa última pergunta é muito importante. Eu queria que a senhora fechasse fazendo alerta com relação à importância de se cumprir o calendário nacional de vacinação. Tem muitos pais esquecendo de vacinar, né? E não pode acontecer isso. Muito bem lembrado, Márcia. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações e Unicef estão com uma campanha desde o ano passado, cujo slogan é vacinação em dia, mesmo na pandemia. Então, os pais têm que lembrar que, principalmente agora que as crianças estão retornando à escola, elas estão sujeitas às outras infecções habituais para as quais a vacina para prevenir sarampo, meningites, rubéola, tétano, enfim, toda difteria, tantas outras doenças para as quais nós temos vacinas no nosso calendário nacional de vacinação. Está aí o alerta, com esse alerta que eu agradeço a participação da doutora Sônia Faria. Muito obrigada, doutora Sônia, por dividir esse conteúdo tão importante, por trazer essas informações, para a gente alertar os pais da necessidade, sim, deles se cuidarem, pensando neles, pensando nos outros e pensando nos filhos, porque criança também pode ser contaminada por esse vírus. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade, um ótimo dia para a senhora.